Ok, meu aluno, preparado? Vamos voltar? Vamos fechar essa bateria com chave de ouro? Número 9. Quais as formas que completam, pela ordem, as lacunas das frases seguintes? Daqui a pouco vai começar o exame. Compareci à cerimônia de posse do nosso governador. Não tendo pedido ir faculdade hoje, não tendo podido ir à faculdade hoje, prometo assistir a todas as aulas amanhã. Muito bem, vamos passo a passo, você sabe. Daqui a pouco, com crase ou sem crase? Cláudia, pouco indefine, sem crase. Compareci à cerimônia. Quem comparece, comparece a algum lugar. Já há exigência de preposição a. Mas essa cerimônia é uma cerimônia qualquer? Não, é de posse. Posse do nosso governador. E determinou, craseou. É simples assim. Não tendo podido ir à faculdade, quem vai, vai. Eu vou à faculdade, eu volto da faculdade, crase obrigatória. Prometo assistir a todas. Pronome indefinido, pluralizado, independente do plural, eu é que não vou crasear, porque eu promoveria uma incoerência. Um recurso para determinar e um recurso para indeterminar, eles não se fundem. Ficou claro, meu aluno? Então, o gabarito só pode ser a letra E. Preparado? Número 10. Pontinhos vezes. Não pontinhos considero como amiga, mas pontinhos esta hora, sua ausência traz-me grande saudade. Habituei-me, pontinhos, boa vida de regalias, pontinhos, mais de 15 anos. Vamos completar essas lacunas, primeiro, com o as craseado. Motivo? Às vezes, é uma locução com núcleo feminino, seguindo a flexão de número, às vezes. Às vezes não considero, considero é verbo, sem crase. Não considero como amiga, mas a esta hora, nada de crasear antes desse demonstrativo. A esta hora, sua ausência traz-me grande saudade. Habituei-me à boa vida. Quem se habitua a algo. Essa vida, ela é boa, então eu vou crasear. E nós usamos o demonstrativo aquela que não muda a realidade. É A mais A. Habituei-me àquela boa vida de regalias há mais de 15 anos. Epa, você foi lançado lá para o passado. Então é com H. Ficou claro? E o gabarito? Qual é a alternativa? B de bola. Atenção! Crase é a nossa hora de retrospectiva. Vamos fechar esse nosso encontro com chave de ouro e a dica é não pare, não pare, não pare, não. Você vai dar uma pausa na aula, nós teremos novos assuntos nos próximos encontros, mas crase, o bate-papo, termina entre mim e você. Mas você continuará baixando questões nas provas, lendo a teoria para não esquecer. E crase o que é? É a fusão de duas vogais iguais. Essa fusão exige identidade fonética. A crase é sinalizada com acento grave. Acento esse que não pode ser confundido com acento agudo. O acento grave denuncia fusão e o acento agudo denuncia sílaba tônica. Entreguei o presente à menina. Quem entrega, entrega algo a alguém. Esse verbo está bitransitivo. O presente é o objeto direto, mas a menina é o objeto indireto que foi introduzido por uma preposição que sofre fusão com o artigo, o acento grave autorizado. Muito bem, meu aluno, preste atenção. A crase pode ser a fusão de, perceba as construções, a preposição mais a artigo definido. Cláudia foi à festa de Valéria. Foi, quem vai, vai a algum lugar. Preposição a que sofre a fusão com o artigo.
o artigo que antecede o substantivo festa. A preposição com pronome demonstrativo. Sua postura é igual à de todos da turma. Você lembra? Você lembra? O a antes do de é pronome oblíquo. Então, esse a é o encontro do a preposição com o a pronome oblíquo demonstrativo. Ele não se referia àquele episódio. Mais uma vez, quem se refere a, e aquele começou pela letra A. Terceira construção, a preposição indo ao encontro do pronome relativo, mas não é do pronome relativo, é do a que antecede o pronome relativo qual, uma vez que o qual é relativo que não caminha sem o artigo antes. Então, esta é a funcionária a qual entreguei o documento. Quem entrega, entrega algo a alguém. E ali está a fusão da preposição a com a artigo. Bizu, sempre muito bom. Irei a Brasília semana que vem. A Brasília sem crase, Cláudia. Lembra do mantra? Quando eu vou a e volto da, crase a. Mas quando eu vou a e volto de, crase para quê? Eu vou a Brasília, eu volto de Brasília. Nas próximas férias, irei à Bahia. Eu vou a, volto da, crase a. E eu vou à Bahia e eu volto dela, da Bahia. Então eu vou crasear. Esse bizu é muito legal. Basta substituir o verbo ir por vir. E assim, identificar se houve a exigência do artigo. Havendo artigo, haverá o acento grave. Ocorrerá crase na indicação de número de horas determinado. Daniel saiu às 15 horas. Hora determinada, crase obrigatória. Nas expressões adverbiais femininas, não só as adverbiais, em qualquer locução feminina. Saiu às escondidas. Ela saiu às escondidas. Locução feminina, crase obrigatória. Pagou à vista. À vista, locução feminina, crase obrigatória. Nas locuções conjuntivas e prepositivas constituídas de palavras femininas. À medida que, olha lá, uma locução conjuntiva com núcleo feminino, crase fixa. Não ocorrerá crase. Com a maioria dos pronomes, Pedro entregou o bilhete a ela. Ela é pronome pessoal, sem crase. Ela não se dirigiu a Vossa Senhoria. Vossa Senhoria, pronome de tratamento, sem crase. Atenção, exceção a essa regra, os pronomes de tratamento, senhora, senhorita, madame e dona, aí sim, a crase é muito. Por palavras repetidas, não crasear, hein? Então vamos nós para esse exemplo. Elas estavam não cai na bobagem de crasear esse contexto. A crase será facultativa. Principais casos é qualquer pronome possessivo adjetivo. Ele tende a aparecer no singular. Entreguei o presente à minha mãe. Ou a minha mãe sem crase. As duas redações estão perfeitas, porque minha é o pronome, é possessivo, está adjetivo, é feminino, está. Diante de nomes próprios do sexo feminino,
Nada de decorar que há sempre crase, porque nós já conversamos sobre 3 possibilidades. Informou a Maria o ocorrido, com crase. Informou a Marina o ocorrido, sem crase. Mais uma vez, as 2 redações são oficiais. Mas qualquer, quero só lembrá-lo, se esse nome próprio aparecer determinado, crase obrigatória. E se esse nome próprio pertencer a uma celebridade ou o nome de um santo, aí crase é facultativa, pois o artigo é facultativo diante de nomes femininos. Após a preposição até. E aí, crase ou não crase? Você decide também, mas eu vou explicar. Fusão da locução prepositiva até a, mais o artigo que acompanha o substantivo igreja. Então, até a, craseado, houve fusão. Preposição positiva encontra-se pura, purinha. Após a preposição até, irei até a igreja, com crase, e até a igreja sem crase. E o artigo, e sem crase, locução prepositiva pura. Crase, nesse caso, é facultativa, pois se pode usar um muitas pessoas não sabem a explicação por qual motivo até a. Bizu. Vamos para o nosso último bizu da nossa aula de crase. A crase com as palavras casa e terra, somente craseadas. Então, a palavra casa e a palavra terra, Cláudia, não é sempre que haverá crase antes delas, com o antecedente regido pela preposição a? Não, não é assim não. Não basta acontecer o antecedente. Ao antecedente cobrando preposição a. Quem chega, chega a. Mas olha, não craseia, porque essa casa não foi determinada. Diferente do próximo texto. Fui à casa de Parabéns pela sua dedicação. Nota 10. Terminamos mais um assunto. Crase. Próximo momento, trabalharemos com as nossas orações. Classificações das orações. Trabalharemos também colocação pronominal. São assuntos tão importantes quanto a aula que você acabou de assistir. Espero que você tenha entendido nossas informações, espero que você tenha acertado o bastante. Ou melhor, sempre acertado. Mas se dúvida houve, se erro existiu, você já sabe a dica de amiga. Nada de atropelar. Problemas não existem para serem atropelados, e sim para serem resolvidos. Encontro você na nossa próxima aula. Parabéns, meu amigo. Até nosso próximo encontro.